Muito tem se falado a respeito dessa temática, dos ataques às escolas, esse tipo de risco que tem aparecido e ocorrido em várias escolas no Brasil e no exterior. E dentro desse apanhado, eu quis trazer um material legal aqui para vocês, uma coisa honesta e simples, que pudesse atender o conhecimento, mas que não fosse na onda do sensacionalismo, simplesmente para gravar um vídeo e trazer para vocês. Eu trouxe um grande amigo meu aqui para conversar sobre esse tema. Acompanhe o vídeo aí. Fala turma, como é que vocês estão? Hoje a gente vai tratar a respeito desse assunto importante e que vem sendo muito debatido. Eu tive vontade de conversar a respeito desse tema, no entanto eu não queria chegar aqui com uma apresentação de uma caixa vazia, chegar aqui com uma coisa boba para falar a vocês, simplesmente para atender a uma coisa chamativa que estava sendo conversada em todos os canais e tudo mais. Eu quis trazer a posição de uma pessoa que pudesse trazer um conhecimento, algo que venha enriquecer o trabalho da gente. Hoje eu trouxe meu amigo Jonathan aqui, ele é policial civil, ele é psicólogo, ele tem acompanhado esses ataques que ocorreram, né, nas escolas, tudinho, e ele tem feito um trabalho, inclusive nas escolas, a respeito dessa temática. Tem tratado com os alunos, tem tratado com professores, tem feito determinados treinamentos de como os alunos se portarem e agilizarem nessas ocorrências. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu sou colega da Academia de Polícia de Segundo, meu nome é Jonathan Coimbra, sou investigador de Polícia Civil há 8 anos, sou psicólogo, pós-graduado em Inteligência Policial, em Psicologia, Emergências e Desastres, e há mais de 5 anos eu frequento as escolas, aquelas escolas públicas mais afastadas, que carecem de muita atenção social, a atenção é de todos nós. O professor está com uma missão muito árdua. O professor hoje ele tem medo de tudo, ele tem medo do aluno, ele é ameaçado pelo aluno, se der uma nota baixa, ele é ameaçado pelo pai do aluno, que vai para lá, pelos pais dos alunos, o crime organizado que cerca as escolas. Uma coisa que eu comecei a dizer agora recentemente, eu digo, as escolas estão sendo atacadas há muito mais tempo, pelo tráfico, pela falta de recursos, pela falta de atenção social. E eu não cobro dos professores inicialmente, eu cobro principalmente dos pais. Há um abandono na escola, um abandono da internet, o pai não acompanha o que esse filho faz na internet, o pai não faz sua participação. Eu até apelidei de síndrome de Pôncio Pilatos. Ao longo de 8 anos em delegacias eu vejo pais que chegam na delegacia, filho tem 12, tem 13 anos, ele fez, já fiz tudo que eu podia. Com 13 esse pai, seu pai de filho não tem 40, ele não tem 50, ou seja, com 13 anos esse pai já está dizendo que fez tudo que podia, ou então está normalizando algum comportamento, e todo jovem fuma uma maconhinha, todo jovem se envolve com a polícia hoje em dia, com crime, que na verdade a gente sabe que não é bem assim. Tudo começou em Columbine, né, nos Estados Unidos, em 1999. Fala aí qual foi a característica, o que é que a gente encontrava nesse ataque? E os jovens que perpetraram Columbine em 20 de abril de 1999, eles tinham um grande uso de internet. Eles começaram com jogos violentos, eles acessavam a internet para jogar, praticar esses jogos, para trocar informações, eles faziam mapas desses jogos e colocavam na internet. Eram alunos que tinham problemas de bullying, alegavam sofrer bullying, mas faziam parte de um grupo chamado Grupo da Capa Preta, que não gostava de atletas, de hispânicos, de negros, eles tinham uma base nazista também. Eles tinham um envolvimento com a lei, eles fizeram o furto de uma van, de um carro lá, tinham entrado num sistema de reconduta, de restauração, coisa que a gente trabalha aqui no Brasil. Não era aquele cara simplesmente que tinha, eu jogo videogame, por jogar videogame eu ter essa criatividade da coisa, de montar mapa, não sei o que, aí o videogame fez... Não. Eu vou citar Dave Grossman. É como se o videogame fosse, vamos dizer assim, um ensaio. Eu ensaiasse, eu treinasse. O especialista Dave Grossman, psicólogo americano, ele é autor do termo da ciência da quilologia, que é a psicologia do matar, a psicologia do combater. Ele é americano, do exército americano, ele transformou a eficiência de letalidade do exército americano em torno de 20% na Segunda Guerra em 98% hoje em dia. Ele vai dizer que os games violentos, eles simplesmente dessensibilizam os jovens em relação ao ato de matar. Enquanto os policiais de outras gerações que ele acompanhou, que ele treinou, tinham dificuldades com o ato de matar, em um dos seus livros ele vai dizer, ninguém mata sem consequências. Mesmo que legalmente, o policial que age legalmente, com todas as suas excludentes de ilicitude, ele vai ter consequências por matar.
tirando a população que tem psicopatia. As outras ocorrências, elas são repetidoras. Eles se espelham naquilo que aconteceu e tentam ficar replicar esse replicar. comportamento. Em 2019, ou seja, esse ataque em Columbine foi em 99. Em 2019 a gente teve o ataque no Brasil de Suzano e foi homenageando esses caras. Pra você ver, já tem uma referência. Uma referência. É tipo assim, eu cometo o ataque já por existir uma referência. Eu me refiro àquilo ali quando eu estou atacando. Não é uma simbologia daquilo, não. Assim, isolada. Não é aquele, eu quero cometer isso porque aconteceu isoladamente. Já está uma coisa de se referir a outro. E pra vocês terem ideia, a gente tá todo mundo falando de bullying. Bullying, cyberbullying, mas o termo do bullying vai ser cunhado em 2006, ou seja, 7 anos depois de Columbine. Ou seja, o Serviço Secreto Americano ele fez um estudo em 2002 e já eram mais de 70 ataques nos Estados Unidos. Já se proliferou numa velocidade imensa. A internet ajudou. As pessoas que passaram a se sentir excluídas por qualquer televisão ajudando também, porque televisão, publica, a internet, a mídia ele deu uma publicação errada. Como aconteceu com suicídio, como acontece com a mutilação, a gente fala do ato, mas sem glorificar o autor. Terminou ficando glorificado. Glorificado. Demais, né? A realidade americana mesmo. Assassinos seriais nos Estados Unidos como Ted Bundy, que ele, até ser morto no corredor da morte, ele recebeu milhares de cartas de fãs, mulheres apaixonadas. Ele casou na cadeia. E ele era assassino serial, ele estuprava e matava meninas, muitas meninas. Lá na Santa Catarina tem um cargo de psicólogo policial. Você nota muito isso na coletiva de imprensa. Se você não fala o nome do cara, você não cita apelido. Você vê, a gente tem, se eu for citar alguns nomes, Chico Picadinho, as pessoas vão lembrar. O Bandido da Luz Vermelha. Lembra. O Maníaco do Parque. Sim. Quando você cria o apelido, você cria um mito. E veio também a ocorrência dos ataques de Realengo e Suzano, que já eram referências também. Nós estávamos falando que tem uma referência também a Columbine. O primeiro grande destaque, infelizmente, criminoso foi Realengo, com 13 mortos, 13 feridos. O cara que perpetrou era um ex-aluno daquela escola ali. Tinha admiração por esse tipo de personagem, como Columbine e outros personagens ligados a crimes. Então ele pesquisava, se espelhava no pessoal que comentou em Hoje na Deep Web, aquela internet mais profunda, tem diversos grupos que se combinam, que se encontram, que estão tentando influenciar crianças e jovens ao nazismo, ao fascismo. Os dois que perpetraram Columbine, eles passaram um ano planejando aquilo ali. Eles gravaram planejamento, treino com as armas dele, em fitas VHS ainda. Columbine ele tem um acervo muito grande, tem vítimas de Columbine que escreveram livros. É interessante. A imprensa foi divulgado o ataque inteiro. Se você perceber, até as vítimas escrevendo um livro já enaltece ainda mais e cria essa esfera essa atmosfera de fama, de coisa, né? Se você olhar o Instagram hoje, isso não uma coisa que acontece muito. Você tem uma notícia ruim, você cometeu um crime, você teve recentemente no Brasil alguns crimes de repercussão, violência doméstica, o Instagram do cara bomba. A vítima, o Instagram bomba e o cara que agrediu também bomba. Eles querem fama, eles vão programar, a grande maioria, então de 70% eles vão para morrer naquela ação. Então ele é um suicídio. Seja por suicídio. Ele é um suicídio por terceiros. Seja o suicídio ou seja até o suicide by cop, quando você ataca a polícia esperando ser morto por ela nesse ataque. Ele vai para morrer, mas o que a gente tenta é evitar o ataque. Mas na nossa legislação, os atos preparatórios só vão ser crime dentro da legislação de terrorismo, que é uma legislação que foi votada em 2016 por causa das Olimpíadas, com pressão de alguns países, como Estados Unidos e Israel. Então corre naquele toque de caixa, faz uma legislação de terrorismo ali e bota pra frente. Mas, por exemplo, esse tipo de ataque, se você souber que tem um aluno planejando aquilo ali, é meramente preparatório. Nossa legislação, a gente tem pouca coisa como policial a fazer. Tá ameaçando. Não pode, porque quando a gente estuda no direito, os atos preparatórios eles não são puníveis, é a partir da execução. Só se começa a punir a partir da execução. O relatório que o Serviço Secreto Americano fez já no ano de 2002, já tinham mais de 70 ataques nos Estados Unidos, e uma das coisas vão ser essa. Não eram novidades, esses caras tinham transtornos, esses caras tinham envolvimento com a lei, tinham falado, tinham programado, não diretamente, mas alguém sabia do que estava se passando ali. O cara que perpetrou o ataque na creche agora, mais recente, ele tinha 4 passagens policiais. Ou seja, não era ninguém desconhecido. A polícia já tinha prendido aquele cara 4 vezes. Ele vai àquela escola, ele não foi um ex-aluno, ele mata aquelas crianças e ele vai se apresentar no batalhão de polícia. É completamente fora do que se tem normalmente. Um ex-aluno que se sentiu excluído, que sofreu bullying, que quer se vingar, que se assegue.
Mas presente ainda é aquela coisa da fama. Da fama, da glorificação. Você viu, Suzano foi 20 anos após Columbine. Columbine nos Estados Unidos, Suzano, Brasil. Os caras vão em homenagem àqueles caras e eles esperam também serem glorificados e serem homenageados por outros. A mídia, muitas vezes, quer relacionar isso com acesso à arma. Né? Quando não tem nada a ver. Se você pegar esse ataque mais recente, ele foi com uma machadinha. Né? A pessoa, às vezes, até... O uso da arma nem é a coisa que o cara tá envolvido ali, tá nem preocupado com isso. Ele tá muito mais preocupado no que ele vai repercutir, chocar, talvez a machadinha muito mais. O ataque de Columbine foi um ataque que deu errado no planejamento dos perpetradores, para deixar isso bem claro. O planejamento deles era explodir o refeitório na hora do lanche, na hora do intervalo, e quem escapasse daquilo ali, eles iam balear. Em determinado momento, os sobreviventes dizem, quando eles estavam na biblioteca, que eles comentam um com o outro: não estou sentindo mais emoção nenhuma. Vamos começar a matar de faca para ver se a gente sente alguma coisa. No Brasil, você tem Realengo, que foi com arma de fogo. Suzano foi com arma branca, com uma besta, um tipo de arco e flecha, que ele é na horizontal. Agora, em outubro, acho que o único caso relatado de 2000 para cá, que teve uma arma que era de origem de um CAC, um ataque que teve na escola do Ceará, mas ninguém explicou como é que essa arma do CAC chegou na mão dele e como teve acesso àquilo ali. Eu acho que não é o mais importante. A política boba, burra, ela vai demonizar uma arma e perde o seu tempo de procurar isso, perde o seu foco em vez de gastar a sua energia em cima de algo que de fato faria diferença. Né? Vai gastar em cima das armas muitas vezes, né? Ele estava me contando, pessoal, inclusive uma situação engraçada que ele passou de chegar numa escola, ele faz um trabalho na escola, a gente vai falar sobre isso, e chegou lá e teve uma pergunta, como foi? Conta pra gente aí. Tem uma professora que estava usando uma camisa de político, né? Ela veio me perguntar se essa proliferação recente de armas tinha prejudicado muito o trabalho da polícia. Eu digo, na verdade, não. O que estatisticamente a gente tem é que houve uma diminuição do número de homicídios e o valor de uma arma subiu muito. O revólver que custava R$ 2.500 está custando R$ 8.000. Isso é um fato. Não adianta você pegar um fato, querer esconder ele. Não, eu vou pegar aqui, ó, a verdade. Ah, meu Deus, eu não aguento a verdade. Vou esconder e vou inventar uma coisa. Não adianta. Infelizmente, no Brasil, tudo é uma tendência de polarizar em termos de política. Você pega fato estatístico. Quando você vem com o Estatuto de Desarmamento de 2003, você tem um aumento do número de homicídios. A partir de 2008, 2018, 2019 para cá, houve uma diminuição. Sim. Isso é fato, Foi porque tiraram as armas ou foi porque liberaram um pouco mais de acesso às armas? Não sabemos. A gente tem que avaliar isso aí através de estudos mais sérios e sem polarização política, querendo buscar de fato uma verdade em relação a isso. A gente tem acesso, né? A informação que a gente tem acesso é algo seguinte: não tem feito diferença. Não é arma, ou quantidade em aumento, ou a redução dela, ou haver ou não haver. Se ela não faz diferença, então por que a gente vai demonizar? A gente está na primeira semana de maio, mais ou menos. Alguém está falando mais alguma coisa sobre os ataques? Exatamente. Final de março, primeira semana de abril, teve várias ameaças, aquele tumulto todo, o aluno que não queria assistir aula fazendo ameaça na internet, Instagram, vários alunos sendo conduzidos, na minha região ele conduziu vários. Notícias de que não ia ter um ataque. Mamanguape, Itapororó, outra cidade a gente conduz o menor, mas o menor não queria assistir aula, ele não queria fazer prova, ele queria ganhar uma atenção ali. E agora passou, a data que todo mundo não tinha medo era o 20 de abril, porque o 20 de abril fez 24 anos de Columbine. Agora, qual foi a medida de fato tomada? Algumas escolas tomaram, principalmente particulares, as medidas de acesso, pai e mãe não podem estar entrando na escola, tem que marcar o horário e outras coisas mais. Alguns colocaram segurança. Como é que a gente poderia estabelecer, assim, vamos dizer, uma lista, se fosse fazer uma lista de protocolos? A segurança na escola seria uma delas? A carteira da escola é necessária? Veja, sem colocar em termos chulos, mas a gente pode ir com popular. Você não vê esse tipo de ataque em batalhão da PM. Os ataques em fóruns, por exemplo, são ataques pontuais em fóruns de cidade interior que são mais desguarnecidos. Lembrando que todas as situações, inclusive no Brasil, embora não está estabelecido lá uma plaquinha Gun Free Zone, mas o Brasil é uma grande zona livre de armas. O Brasil é uma grande zona livre de armas, né? Então a escola seria mais ainda. Columbine era uma Gun Free Zone. Todas as situações são situações
em que existe uma gun free zone, né? Uma O zona dado livre de pontual que a armas. gente tem é que a grande maioria dos ataques, a grande maioria mesmo, foram em locais que você saberia que não encontraria Que não reação. encontraria resistência. Que não encontraria Perfeito. resistência. O cara do ataque, a creche mais recente agora, ele disse que foi numa creche porque não teria Você resistência. sabia demais. Ele mesmo declarou. As escolas estão sendo atacadas há muito tempo. Seja por ideologias, depende da sua interpretação, seja pelo tráfico de drogas. Hoje em dia o tráfico de drogas, quem leva a droga para dentro da escola é um aluno. Esse aluno recebe essa droga, ele começa a consumir, ele começa a dever para pagar esse traficante, ele começa a levar essa droga, passa a ser um aviãozinho dentro daquela escola. Muita gente falou em algumas legislações, a mudança de legislação. Que também simplesmente colocar uma legislação não faz diferença, né? Eu estava até conversando com o Jonathan aqui, uma ideia que me ocorreu também, de organizar a escola sempre em nível de acesso, né? O entregador que vai fazer uma entrega na escola, ele não pode ter o contato até o aluno, né? Ele tem que ter o contato só no nível, vamos dizer assim, ele não chega no verde, né? Ele só tem contato até o vermelho ali, tem o limite médio que seria um amarelo ali, né? Uma cor amarela, aquele outro tipo de pessoa, como vamos dizer assim, um zelador, ele também teria acesso só a determinado nível. O porteiro não precisaria ter acesso a lá dentro da escola, né? Ele Então isso poderia ser um critério interessante. Nos Estados Unidos, só exclusivamente o segurança armado, né? O fato do professor poder ter uma arma na sala, aqui no Brasil isso é uma coisa inviável, né? É inviável, mas o Texas mesmo tem feito isso. Eu estava observando até notícias de treinamento, de fazendo treinamentos. Algumas pessoas pensam que a polícia deve estar longe da escola. Eu vi algumas falas, inclusive de políticos, que têm uma ideia de que a polícia é um cão raivoso. Aquele cão raivoso tipo assim, é como se fosse passar para o aluno, o fato de ser policial e estar ali envolvido com o aluno, que isso é bem interessante, inclusive a realidade de policial comunitária, mesmo isso nos Estados Unidos americana é básico isso aí, o policial está lá, o policial fala, conhece por nome, tem amizade com as pessoas de dentro da cidade. E aqui no Brasil ainda tem uma ideia de o policial é aquele cão raivoso que as pessoas tinham antigamente no quintal, bem bravo, ficava lá numa casinha trancado, feito um preso, aí à noite alguém ia lá, soltava o cachorro, depois de dia tranca o cachorro. É meio essa relação que algumas pessoas têm em relação à escola e polícia. Teve uma escola ano passado, falando sobre mídias sociais, autoimagem, e uma professora de filosofia se recusou a permanecer na palestra. Disse que era um absurdo ter um policial armado ali na escola conversando com os alunos. Ter uma viatura de polícia dentro de uma escola era um absurdo. Infelizmente, a professora de filosofia podia ter feito vários questionamentos, podia ter trocado uma ideia muito legal ali frente aos alunos. Se incomodou porque viu um auditório de crianças, de jovens e adolescentes participando de uma palestra e fazendo perguntas. Cria um interesse, cria uma conversa tranquila ali e eles passam a adotar aquilo como referência, não necessariamente de querer ser policial, mas tipo assim, é uma pessoa normal como qualquer uma outra e eu posso lidar com ele no meu dia a dia, perdão, e ter aquilo ali como uma coisa natural da vida dele, do cotidiano, né? Na infância, toda criança pensou em ser policial, em ser bombeiro, por causa de filme, por causa daquele arquétipo social do herói. E aí ele se depara com esse cara. Muitas vezes ele tem um abandono familiar, ele tem uma relação péssima com o pai. Ele não tem relação com o pai. Disso daí, então quando o policial entra na escola, parece que a gente é tratado feito um herói. A escola vai virar uma fortaleza, com vigilância, com não sei o que, cachorro e tal. Mas aí o pai não faz a juízo da criança está totalmente destruído porque o pai não fez a parte dele. Dentro de casa é um inferno, né, a vida do menino. E como é que ele vai dar fruto em alguma coisa boa? Os autores de ataques, eles têm uma situação de abandono familiar, não tinha um pai ou não tinha mãe, era criado por avós ou por tio. Eles se sentiam abandonados e revoltados com o sistema. Como se uma receita de bolo. Eu juntei ali o lance do problema psiquiátrico que o cara tem, a situação em casa, o problema junta com não sei o quê. O problema em si, psiquiátrico. Você tem uma pessoa que não está recebendo atendimento, não está sendo cuidada. Se eu chegar no ginásio inteiro e perguntar quem é que dorme bem, não dou 5% que vai levantar a mão. A grande maioria não dorme, a grande maioria está 12 horas por dia na frente do celular. No TikTok, naquele Quai, no Instagram, vendo redes sociais, vendo o que o artista faz. O artista que tem uma vida
que é admirado por sua arte, mas tem uma vida completamente diferente da minha, gente. Eu não deixei de escutar pai e mãe, E não é escutar sacerdote, escutar professor, e estou escutando uma pessoa que eu não conheço. Que pode ser um famoso, que está falando só uma besteira, eu acho. Algo que não é do cerne do estudo dele, ele está dando uma opinião dele sem embasamento. O abandono virtual e o abandono dos lares está fazendo um grande problema. O Jonathan, ele faz um trabalho que eu estava acompanhando até na rede social dele. Ele faz um trabalho nas escolas, tem ido nas escolas e tem feito treinamento com o pessoal, com as crianças e tal, para como eles reagirem se esse tipo de ocorrência terminar acontecendo na escola dele. Começou há mais ou menos 5 anos com a tendência maior que era tráfico de drogas. Vamos falar sobre drogas. Aí depois evoluiu para bullying, cyberbullying, automutilação, suicídio. Eu fui fazendo mais cursos, buscando mais informação. Né? Tua atividade psicóloga é muito envolvida. As escolas têm uma carência muito grande da participação social e do psicólogo, do policial dentro da escola. Mais recente, nesses ataques armados que começaram numa escalada criminosa no final de maio para o início de março, início de abril, muitas palestras na escola para falar sobre violência na escola, bullying, cyberbullying e empatia. E dentro a gente aplicou o protocolo que foi criado pelo FBI. Infelizmente é uma vasta experiência, com mais de 70 ataques 3 anos depois de Columbine. Lastimável experiência, então mas tem uma lista de ataques lá. Então o FBI criou um protocolo que a gente pode chamar de FIO. Fugir, esconder, lutar. Lutar é a última possibilidade. Não tem para o que você fazer, você luta. Primeiro, deu para fugir? Não deu. O que é que eu vou fazer? Vou me esconder. Vou me esconder, mas ficar coberto e abrigado. Então, dentro do contexto de sala de aula, uma das ações que as escolas fizeram foi dividir os turnos. Então, intervalos diferentes e saídas da escola diferentes. Por quê? Porque para quem está atacando uma escola, quanto mais gente reunida, mais fácil atacar essas pessoas. A situação mais comum é que esse aluno esteja dentro de sala de aula. Então, o que é que ele vai fazer? O professor vai fechar a porta, as portas dessa escola vai ser barricada com a mesa do professor, com as cadeiras dos alunos, e depois todo mundo vai para o canto seguro. O que é que seria o canto seguro? Seria o lado dessa porta. Por quê? Ninguém ia ter a curva. Fica só em mais filme, né? Mais complicado de acertar um tiro, porque ele teria que passar pela porta para encontrar ainda. Então, quando eu tenho uma porta trancada, barricada, esses alunos vão para o canto seguro. Alguém já está acionando socorro. Primeiro, ele dá uma atitude para eles. Eles não estão como cordeiros esperando esse ataque. Eles sabem o que fazer. Exatamente. Vai dar tempo de chegar a polícia, de chegar a socorro. Então, trancou a porta, barricou, vai para o canto da sala em silêncio, diminui a silhueta naquele canto ali e pede socorro. O atacante está naquele frenesi, ele pode estar num surto psicótico, pode estar drogado, ele vai encontrar resistência ali, ele vai buscar outro lugar. Ou seja, todo mundo barricou, se escondeu, acionou o socorro, esperou chegar. E lembrando que essas pessoas estão para morrer. Né? Não estão interessadas em nenhum tipo de negociação, esperar nada, né? A polícia já vai trabalhar observando isso de uma forma bem diferente. Na realidade policial brasileira, a gente ainda não tem um protocolo estabelecido de, isso aconteceu, vamos fazer isso, né? A gente não tem. Na verdade, a polícia brasileira carece de protocolo em vários setores, né? O protocolo americano em 99 era chegar, cercar a escola e aguardar. Aguardar o quê? Uma negociação, alguma coisa. Ou seja, naquele momento não se entendia uma pessoa entrar para matar. A partir de 99, o protocolo da polícia americana, da SWAT americana mudou. Ou seja, se antes era conter e esperar uma negociação, agora você vai em direção aos tiros, ao atacante, e você vai neutralizar o atacante. E é a medida assim, mais efetiva mesmo, não tem o que fazer. Efetiva porque você não sabe o controle que ele pode ter, por exemplo, de explosivos. O trabalho que o cara fez, a velocidade com que ele fez a entrada ali, tudo, a gente não trabalha nesse protocolo. Quando a gente faz uma entrada na casa, a gente faz uma entrada bem mais por etapas, é uma coisa mais devagar, com bem mais calma, embora com um inimigo possível dentro, já sabendo que a gente está entrando, porque a gente só vai ser mistério até a primeira porta. Passou pela primeira porta, a gente não é mais mistério, né? E é uma relativização do protocolo de um CQB, né? Que seria isso, adentrar em direção aos disparos, onde está acontecendo o tumulto, e neutralizar o atacante. E aí foi exatamente o que aconteceu, e graças a Deus foi efetivo, né? Eu lembro que a gente estava até debatendo num jogo lá que ele estava usando uma mira de Trigun, né? Que a turma usa muito em Trigun, que ela tem uma velocidade de um aumento da magnificação bem rápida. Você
gira e ela vai conseguir, vai conseguir magnificar aquele tiro ali para aproximar, né? Eu lembro que quem não entende não sacou no vídeo, mas o cara grita, né? É o PVO, é o PVO. E LPVO é exatamente o tipo de mira, né? O cara chama o cara para fazer aquele disparo, porque era mais seguro. Aí Né? você, não tinha o que fazer, né? Aí você vê, algumas pessoas podem, nossa, a que ponto nós chegamos, mas são duas coisas que podem ocorrer no Brasil. Normalmente a gente não vai ter um terremoto. Sim, Né? Alguns países que têm terremoto, as pessoas são treinadas como lidar com terremoto. Desde crianças bem pequenas, a escola do Jardim da Infância, as crianças sabem o que fazer. Você não vê em nenhuma escola brasileira, órgão público, treinamento de incêndio. Escolas americanas adotam treinamento de incêndio ao menos uma vez por mês. A pior situação é quando você congela, quando você não sabe o que fazer, você congela. Então você vai virar uma vítima, você vai ser pisoteada, você vai ficar dentro da situação do incêndio. Então, dá treinamento, olha, você tira essa criança, esse aluno da situação de vítima e dá um papel para ele. O cara que evita um combate, que naquele momento foge, ele é um lutador ainda. Ele é um lutador. Ele soube como reagir, seja fugir, seja esconder, ou seja lutar. O que não pode é congelar e não saber o que fazer. Exato, foi estratégico. A gente encerra agora aqui esse bate-papo maravilhoso. A gente teve esse conteúdo aí, trouxe alguma coisa interessante para vocês, fazendo um apanhado aí de tudo que a gente pôde angariar, né, de conhecimento, e trouxe uma coisa mais lógica e com sentido no que a gente ia falar. Tem sido importante conversar sobre isso, mas trazendo uma coisa com lógica e não chegar aqui e falar, arrotar para você um bocado de bobagem. 20 minutos depois do caso lá de Santa Catarina. Sem ter uma coisa clara e falando ainda uma tonelada de bobagem. Perícia, ainda não tinha se recolhido o corpo daquelas crianças, já tinha gente postando no vídeo. O que move esse cara é a mesma coisa que moveu os atiradores. É verdade. Fama, like, a mesma coisa. Sucesso, vídeo. Eu agradeço muito aqui ao meu amigo Jonathan, ele fez parte aqui de mais um dos nossos vídeos aí. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o seu like aí, que ajuda demais ao YouTube saber que esse conteúdo é um conteúdo bom e vai ser ainda mais indicado. Compartilhe esse vídeo, compartilhe nos seus grupos, compartilhe para aquele seu amigo que é pai e está preocupado também com isso aí. É bom a gente ter sempre um conhecimento a respeito. Não é? Eu tenho um curso de saque e se você tem interesse de aprender aquele saque legal, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Vai ter e você pode ter uma grande surpresa aí, aprender a desenvolver essa habilidade bem interessante. Eu convido você a participar do meu grupo do Telegram, se você quiser, tá na descrição aí também do vídeo. Obrigado por mais uma semana estar aqui comigo, valeu, um abraço.